Fala, meus amiguinhos do Futeclips, muito bem-vindos aí ao canal. Nesse vídeo nós vamos conferir um conteúdo da Jovem Pan Esportes e o título é o seguinte: é informação. Sabe quem foi oferecido ao Corinthians para substituir o Cuca? Vampeta faz revelação. Vamos descobrir isso aí, quero saber quem vai ser o novo técnico do Corinthians, estou interessado. Peço que você se inscreva no canal, acione a notificação no sininho, sempre importante. Deixe um comentário aqui no vídeo sempre sobre o que você está assistindo, vai comentando enquanto vê. Comenta daqui, você comenta daí. Se não quiser fazer isso, me diz só de que cidade, que estado você é, pra gente saber até onde esse vídeo está chegando. Quero te conhecer um pouquinho melhor. E é isso aí, vamos lá. Like no vídeo. Se inscreva no canal 3, 2, 1. Lau. Com a saída do Cuca, hoje foi oferecido o Paulo Bento, português, que dirigiu a seleção da Coreia. É bom treinador, na sua opinião? Eu vi ele, não conheço. Você quer Paulo Bento? Foi esse cara que teve aqui no Cruzeiro, foi uma bosta? Porra, loucura louca, hein? Você é ex-atleta e dirigiu a seleção da Coreia. Foi oferecido. Tem isso, né? A gente... Agora vai chegar assim, eu tô falando assim, do que eu tô sabendo hoje, me falaram. Lá. Falaram no Luxemburgo também. Oferecendo, falou, esse momento agora que não tem treinador vai oferecer Deus e o mundo. É. Vai chegar geral, né? Tem isso, né? Cada escritório vai trabalhar com o seu, né? Tem isso, né, Mauro César Pereira? Porque a saída do Cuca dentro do campo, falando em campo, é ruim pro Corinthians. Porque era um treinador de maior nível que o Corinthians poderia contratar nesse momento. Era um cara que estava abraçado pelo time. O time você vê até nas declarações dos jogadores. Eles foram abraçar o Cuca depois da disputa por pênalti. Disseram, tem que ver aí a situação do Cuca fora de campo, mas dentro de campo ele ajudou muito o time. Foram abraçar depois da disputa por pênalti. E é um bom treinador. É um grande treinador o Cuca. Conquistou títulos, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Um treinador de conquistas. E hoje no futebol brasileiro, a gente tem, lembrando aí, o Tite não quer. O Tite já deixou claro, a minha família não quer que eu comande nenhum time no Brasil nesse ano. Então o Flávio Prado ontem ele bancou, o Tite não vai ser. Aí a gente tem o Carille, que tá bem no Japão, mas que também na última passagem não agradou tanto. O Nilson lembrou agora o Vanderlei Luxemburgo. Tirando esses, não tem treinador no Brasil, né? A não ser o Thiago Carpini. Se quiser, vamos investir nesse cara, vamos ver se é um jovem treinador, que foi o treinador do Água Santa. Não, tem. Que tá no Brasil. Por exemplo, o Duílio pode tentar tirar o Vojvoda do Fortaleza. Paga a multa do cara, vê se ele quer vir, né, no caso. Paga a multa e traz o cara. É um exemplo. E qualquer outro. O Rogério Ceni tá desempregado. Ele pode achar que contratar o Rogério Ceni seria interessante. Também tem conquistas aí pelo Fortaleza, pelo Flamengo. Também é outro. Cara, é porque eles estão pensando no treinador que tá desempregado. Minha visão é mais ampla. É um mundo de negócios, cara. Mundo de negócio. Ainda mais agora, vários clubes virando empresa. Você chega no profissional e fala, amigo, você tá no... Por exemplo, até do Água Santa. Você tá no Água Santa. Tem interesse de treinar o Corinthians? Tem. Qual tua multa aí? É 300 mil reais. Beleza, a gente paga a multa. Você vai vir? Vou. Qual salário você quer? Quero tanto. Pô, beleza, fechado. Paga a multa, traz o cara. Pô, sei lá. Sampaoli tá no Flamengo. Acabou de chegar, é óbvio, é um exemplo bizarro, mas tudo bem. Vamos supor que já tivesse um tempão. Chega no cara e fala, São Paulo, teria interesse de deixar o Flamengo vir pro Corinthians? Não, tô bem no Flamengo. Pô, obrigado então, show. Tem interesse? Tenho. Pô, então beleza. Então qual a tua multa? Pô, 5 milhões de reais. A gente vai pagar a multa. Vai vir? Vou. É isso, pô. Não é que não teria outro. Tem. Você até consegue. Agora, se for procurar só o que tá desempregado, aí a lista fica mais escassa. Realmente vai ficar um pouco complicado. Eu acho que o Rogério não iria pro Corinthians não, porque ele é muito identificado com o São Paulo de verdade. Aí eu acho que... Não sei se ele teria essa banca para aceitar trabalhar no Corinthians não. Porque faltam opções agora pro Corinthians se não for um treinador do exterior. Bem, eu acho que o Luxemburgo não é opção para nenhum time grande há muito tempo. O Dorival Júnior era uma opção, mas o Corinthians moscou nessa, né? Ficou ali pensando na vida e tudo, o São Paulo pegou antes. O Corinthians também é um clube sem dinheiro, que contrata jogadores caros sem ter condições econômicas para isso. O Corinthians que contratou o Vitor Pereira por uma grana alta também, eu acho que isso não é problema. Eles vão lá e fazem qualquer coisa. Pode até nos surpreender amanhã com a chegada de um técnico internacional caríssimo. A gente não sabe o que eles vão fazer. Mas mais do que antes de qualquer coisa, assim, é uma diretoria completamente perdida, né? Ela não sabe o que fazer, ela não tem rumo, as contratações foram muito equivocadas. A aposta num rapaz como o Lázaro foi um erro, se provou um erro, né?
colocaram um auxiliar que era analista de desempenho, a gente ficou na expectativa para ver, torcendo até para dar certo, né? Eu até falava aqui, tomara que se apresente um novo técnico, né? Mas não foi o caso, pelo menos nesse momento, né? Talvez até ele tenha capacidade, mas não para tratar um Corinthians, né? Com esse elenco cascudo, jogadores, né? Muito tempo de clube, e jogadores difíceis que ficaram depois que o técnico português foi embora, alguns deles mandando indireta, né? Alguns que inclusive não jogavam com o técnico português. Aí o técnico português foi embora, mas o time continuou jogando nada, aliás, jogando muito pior. Isso também não é discutido, né? Por que, de novo, né? Por que só se discute técnico, né? Por que a gente não discute mais o desempenho dos atletas? O que falta para essa rapaziada jogar mais? Seja com o Cuca, com o Lázaro, Vitor Pereira, com o Luxemburgo, ou com o Paulo Bento, ou seja lá quem for. Por quê? É uma pergunta que a gente deveria fazer mais. A gente dá muito mais repercussão a algumas frases supostamente de efeito de alguns jogadores do que ao desempenho deles, né? E isso também passa por eles, não é só o técnico, não. Não é só o técnico, não. É um elenco difícil, eu acho. E não existem grandes opções, isso já não é de hoje. Agora, o Dorival era uma opção boa, né? Um cara que a gente já discutiu essa semana aqui, no São Paulo, já chegou com o seu famoso extintor de incêndio, apaziguador, vai ali apagando os incêndios, mantendo a coisa mais ou menos controlada. É um cara experiente, sabe lidar com jogadores com esse perfil, veio no momento mais importante da sua carreira porque ganhou títulos importantes no ano passado, superou o próprio Corinthians na Libertadores e na Copa do Brasil, então seria um cara interessante, mas agora já é de São Paulo. Não tem muitas opções, de fato, o Corinthians. O Paulo Bento acho que não é uma boa escolha. Pô, mané, o Corinthians realmente moscou nessa do Dorival, cara. O Flamengo levou o Vitor Pereira, só se deu mal com o Vitor Pereira no time aí. E o Dorival ficou sem clube um tempão. O Corinthians sem técnico um tempão. E aí, assim, é que nem quando o Flamengo foi atrás do Renato, que tinha tomado cipuada do Jorge Jesus. Aí vamos botar, o Flamengo foi e trouxe o Renato, que tomou cipuada do Jorge Jesus, aí o Grêmio ficou sem técnico, vai lá e contrata o Jorge Jesus, que deu a cipuada, saca? O Flamengo venceu uma final em cima do Corinthians e desclassificou o Corinthians também, ano passado, comandado pelo Dorival. E aí, no final do ano, vai e traz o técnico que foi desclassificado pelo Dorival. Pô, se eu sou o Duílio, a galera critica esse Duílio, mas eu não acompanho o suficiente para, né, o noticiário do Corinthians para criticar também o cara. Mas, pô, nessa aí, se eu tô ali com o olho de lince, no dia que o Vitor Pereira, que o Dorival divulgou, o Vitor Pereira não vai ficar no Corinthians, beleza, minha sogra, não sei o quê. No dia que o Dorival fez aquele vídeo dizendo, poxa, não vou ficar, agradeço ao Flamengo, jogadores, não sei o quê, muito obrigado pela oportunidade, não sei o que lá. Meu celular, na mesma hora, eu olhei aquele vídeo, Dorival, que é o Duílio, tem interesse em vir pro Corinthians? Estamos ficando sem técnico aí, tu tá vendo aí esse noticiário. O nosso tá indo aí pra ocupar tua vaga. Quer vir pra cá pra ocupar a vaga dele? Duvido que ele não ia, cara. Porra, agora tá final do ano. Me dá um mês aí pra eu pensar nessa situação. Tranquilo, Dorival. Pensa aí, a proposta tá aqui, a vaga é sua se você quiser. Mas, a gente quer começar já a pré-temporada com você. Você sabe que tem Copa do Mundo, então a pré-temporada vai começar um pouco antes, né? Já é final de dezembro ali. Então eu conto contigo, por favor. Te dou um prazo aí, mas, né, entenda essa situação. Beleza. E o Dorival com certeza aceitaria. Com certeza aceitaria. E seria uma tacada de mestre. E eu sei que, tenho quase certeza, no caso, quase, que o Corinthians estaria numa situação muito melhor esse ano se o Dorival tivesse chegado no início do ano, feito a pré-temporada, etc. E agora tiveram a segunda chance de fazer isso e moscaram. O nome que o Vampeta acabou de citar, né? Oferecido lá. Que foi oferecido. Passou pelo Cruzeiro, não teve nem muito tempo mesmo de trabalhar ali, eu acho que não dá para avaliar. Mas o que ele mostrou, por exemplo, na seleção da Coreia, eu acho que foi de uma ingenuidade assim que não dá. A Coreia tentou fazer um jogo franco com o Brasil, foi o único jogo que o Brasil ganhou na Copa do Mundo com o pé nas costas. Muito em função também das falhas graves do time coreano, que é um time tecnicamente muito inferior, e tentou fazer um jogo muito franco. Então, acho que aquela participação, para mim, já não credencia muito. Como é que ele montaria esse time do Corinthians? É um time difícil, cara. É um elenco difícil, porque você mexe com os jogadores veteranos, você tira um deles e tudo, a gente sabe qual é a repercussão. Isso ficou espirrando no Vitor Pereira um tempão depois.
Porque jogadores insatisfeitos porque não jogaram. Mas quando eles jogam também, o que acontece? E você vê que a coisa está tão feia que o cara que se destaca é o Roger Guedes. Num time que tem o Yuri Alberto, por exemplo, que é muito mais jogador que ele, que não está funcionando, não está decidindo jogos. Tá mal. Entendeu? O cara que aparece decidiu é o Roger Guedes, o que é, na minha opinião, não é um mau jogador, mas existem outros bem melhores do que ele no elenco do Corinthians, né? Em diferentes posições. E ele que acaba, de alguma forma, se destacando. Né? Isso falando só do campo e bola, que eu acho que esse jogo tem elementos extra-futebol muito mais importantes do que o jogo em si, que foi... Aliás, eu acho até que assim, a comemoração é normal, claro, você se classifica na Bacia das Almas, você vai, é um alívio, né? Como o Vampeta fala, que nem a batida do pênalti, quando você converte, tirou... Mas se você parar e pensar no dia seguinte, estamos no dia seguinte, todo respeito ao Clube do Remo, é constrangedor sofrer tanto para ganhar do Remo nos pênaltis, é claro, como o Nilson falou. Claro que é. O Remo é uma equipe muito mais modesta, que ganhou por 2-0, poderia ter feito até mais no primeiro jogo, e agora, nesse segundo jogo, teve de fato a oportunidade para empatar o jogo, faltou pouco. Se empata o jogo ali, um abraço. E foi nos acréscimos do segundo gol para ganhar nos pênaltis, com toda aquela situação, de fato, foi um desempenho muito ruim do time no conjunto dos dois jogos, né, no confronto. O Corinthians, ele sobreviveu, literalmente sobreviveu na competição, mas deixa muito a desejar. Ó, lembrando aqui, tá, que eu falei no Canelada, vou falar aqui também, para reconhecer o velho Vamp, tá? Porque ele acaba de trazer uma outra informação, que o Paulo Bento foi oferecido pro Corinthians. Um monte deve ter sido oferecido, Sim. Tô sabendo só o nome. Não, mas é bom, Vamp, porque muita gente te chamou de mentiroso quando você trouxe a notícia em primeira mão aqui na segunda-feira. Vale dar o crédito. O Vamp sempre fala que a Jovem Pan é informação, e é mesmo, porque ele merece o crédito. Porque pelo jeito engraçadão do Vamp, muitas vezes as pessoas acham, o Vamp tá zoando. Não. Ele trouxe a informação na segunda-feira, quando ninguém tinha trazido, que o Cuca tinha conversado com o Duílio e colocou o cargo à disposição. Aí disseram que era fake news, esse bando de covarde, né, que na internet fica falando fake news, sem saber nada. Foi o Vamp e agora tá aí, tirando onda com a cara de um bando de bobo que ficou tentando desmentir o Vamp aí na internet. Ele falou segunda-feira, Cuca conversou com o Duílio e colocou o cargo à disposição para se for melhor para o clube, caso seja melhor para o clube e para ele. E acabou acontecendo. Então, velho Vamp, você é um monstro, além de um baita comentarista, amigo, é um cara que sempre traz informação e tem que ser muito levado a sério porque as fontes que ele tem, pouquíssimas pessoas têm dentro do Corinthians. Dá também uma moral pro Gabriel Sá, nosso repórter, produtor, que ontem deu a notícia em primeira mão. Antes de todo mundo, ele disse que o Cuca estava fora do Corinthians, que o Cuca ia sair. A gente deu no ar, no Canelada, fomos os primeiros a dar. Então é aí a Jovem Pan dando a informação em primeira mão. Vanderlei Nogueira, sobre essa situação, né? Paulo Bento, o próprio Mauro César já diz que não é o treinador ideal, assim como o Nilson acha que a partida não foi convincente. Agora, é uma situação que vale a pena te dizer, a gente vai falar muito sobre isso ainda. Não foi a maior parte da torcida do Corinthians que pediu a saída do Cuca. Uma parte da torcida do Corinthians, no estádio ontem, inclusive, a notícia que a gente recebeu é que não teve vaia pro Cuca. Quando teve, foi muito de uma pequena parcela do estádio. Agora, no futebol, o Corinthians sai prejudicado com a saída do Cuca, porque por não ter um técnico à altura. E outra, como disse o Mauro, se não for o Vanderlei Luxemburgo, que ele acha que não pode ser treinador de um grande clube hoje, não tem opção no futebol brasileiro. Vai ter que ser lá de fora. Boa tarde, Asmar, boa tarde a todos. E eu queria só dizer o seguinte, com relação... Primeiro, você colocou, a gente vai falar do assunto muito Cuca ainda. Um pouquinho mais para frente, né? Mas já que você colocou rapidinho, queria dizer que esse tipo de avaliação, de reação no estádio, o Nilson estava lá, no estádio, houve, entre aspas, um compromisso para que não ocorresse uma explosão de crítica ao surgir o nome do Cuca ou quando ele ingressasse em campo. Primeiro, pela aquele grupo de mulheres que já tinha se pronunciado a respeito, mas que estava pensando em fazer uma manifestação quando ele entrasse em campo e durante o jogo. Depois entendeu que estaria prejudicando o time em campo. Porra, o Corinthians é maior que o Cuca, é maior que qualquer situação ali, porra. Não tem que realmente a torcida ficar fazendo... O cara entra em campo sendo xingado. Cuca, não sei o quê. Cuca aí, não sei o quê. Porra, primeiro deixa o time se classificar, vencer a partida. Depois você... tu pode achincalhar o sujeito, o que você quiser.
Mas no caso, pô, começar já o jogo nesse clima, realmente, né? Porra. E eu, sei lá, eu já defendi várias vezes a galera que fica comparando a torcida do Corinthians com a do Flamengo, que a do Flamengo vai ao cara antes de ele pegar na bola. Sabe? A torcida do Flamengo tá acompanhando a jogada, tá vendo pra onde o cara tá indo. Tá. Aí tem um cara lá na lateral esquerda que tá sendo criticado. Jogando nada há muito tempo. A bola tá circulando, toca pra um, toca pro outro, toca não sei o quê. Quando eles observam que o jogador, por exemplo, o zagueiro pela esquerda, inclina o corpo e ele vai dar a bola naquele cara, o cara já começa a vaia. E aí tem gente que critica isso, eu acho legal, e é isso aí, o perfil da torcida é esse. A torcida do Corinthians é a torcida que canta o jogo todo e xinga no final se o jogo for ruim. A do Flamengo xinga o cara ao longo do jogo. Ele fez um gol, aí ele volta a pegar na bola. Sai daí! Por quê? A torcida do Flamengo tem o perfil de, quando o cara tá mal, não quer que ele se recupere, ela quer que ele vá embora do Flamengo. Porque pra chegar nesse ponto, o sujeito tá dando mole há muito tempo. Dito isto, nesse caso específico, que envolve negócio de crime, etc., eu acho que não convinha, que o Corinthians é maior do que o treinador. É muito maior. Ele vai embora, foi embora agora e o Corinthians fica. Então, realmente, nada adiantaria juntar uma facção de mulheres na torcida para ficar xingando o cara. O ideal é a torcida, nesse caso aí, focar no jogo, até porque tinha uma desvantagem aí que o Corinthians tinha que reverter, um 2-0 difícil, e só foi revertido nos pênaltis. Então, para você ver, né, se tivesse esse elemento de a torcida ficar hostilizando o treinador, seria bem pior. Por isso, ficaria o protesto restrito a antes e depois do jogo e nos dias que se seguirem, se ele continuasse sendo técnico do Corinthians. Então, essa é uma observação importante, porque pode dar a sensação que as pessoas estavam apoiando ou repudiando a presença dele. Houve um compromisso para não misturar as coisas, que a gente vai também estar fazendo isso aqui no programa, falando do jogo, e daqui a pouco nós vamos falar sobre o assunto Cuca. Com relação ao fato, ele é um bom técnico, quando ele foi contratado, eu disse aqui, o Corinthians contratou um técnico experiente, competente, rodado, com muitos títulos, e que pode contribuir tecnicamente para o Corinthians jogar um pouco melhor. Era uma outra coisa. Nós dividimos aqui no programa, quem estava apresentando, o Asmar estava em Paris, quem apresentou o programa no dia foi o Flávio Prado. E a gente falou isso aqui. Estou só fazendo uma linha do tempo, porque as pessoas saibam o que a gente fala no programa, né? É muito importante. E aí foi isso que aconteceu. Ele poderia, sim, melhorar o Corinthians. Agora, ele teria um trabalhão, porque o Corinthians tem sérios problemas, não é um time de arrancar suspiros. Ontem foi no bico do corvo, foi no sufoco, lágrimas correram por lá, os torcedores estavam querendo o objetivo atingido. Qual era o objetivo? Atingir o objetivo. Era a classificação. Alcançou? Pronto. Esse objetivo foi alcançado. Agora tem que saber como é que foi isso, como é que aconteceu. Né? Foi realmente com a faca no pescoço. Então o Corinthians precisa melhorar muito. Quem virá? Eu não sei. Eu não sei quem virá, mas precisa... Mas tem nome no Brasil, na sua opinião? Tem. Assim, para substituir, tem vários... De sopetão, assim, de sopetão. Manda aí. Tem o Thiago Carpini, tem o Vanderlei Luxemburgo, tem o vários Carille. treinadores. Então, vários treinadores que não estão trabalhando, né? Sim, no Japão, e bem. Mas eu acho que se fizesse uma proposta, o Corinthians viria. Tem vários treinadores. Espera um pouquinho. O Corinthians optou por Fernando, pelo Lázaro, que o Mauro acabou de falar. Eu repito, tudo indica que ele é um cara competente. Está lá faz um tempo no Corinthians, todo mundo que passou por lá levanta a bola dele, um cara antenado, estudioso. Mas não tem rodagem ainda. Não, é claro, não tem rodagem. Mas então, foi bom que o Corinthians optou por ele continuar lá. Eu achei ótimo isso. E teve a oportunidade, a coisa não rodou. Eles poderiam contratar o Luxemburgo para ser uma espécie de coordenador ali de futebol e tal. Tipo um elo entre a diretoria e o comando técnico, e deixar esse Fernando Lázaro treinando. Porque ele estava solto ali, não estava funcionando muito bem, mas ele estava sozinho, não tinha ninguém para ele dividir essa responsabilidade, para cobrar ele, para conversar com ele sobre disposição tática do time. Pode ser uma, caso não consiga outra pessoa, outra opção melhor. Mas, cara, eu discordo deles. Eu acho que tem qualquer treinador da Série A, dos times que são mais intermediários ali, aceitaria treinar o Corinthians. É só fazer a proposta certa e pagar a multa. Não sei se eles estão dispostos a fazer isso.
Mas eu imagino que qualquer um deles toparia esse desafio aí. E sairia do clube. É só você observar os times que estão. Tem que usar o estadual muito como parâmetro, porque não tem. Só tem 2 jogos no Brasileirão. Acho que são isso, são 2. E aí, observar os times que estão na Série A que vêm desempenhando o melhor futebol. E ir atrás dos treinadores e fazer proposta. Sábado interino pode ser o Danilo. Não, então, mas também o Danilo não é rodado, é muito complicado. Não, interino, isso. Só para quebrar o gás. É muito complicado isso, é muito ligado aos jogadores. O Corinthians não pode ter isso. Tem que ter um técnico que chega lá com boa relação, evidentemente. Ninguém está querendo trazer um guerreiro, não é isso. Mas que tenha liberdade para fazer as coisas. E eu acho que as pessoas que estão lá não têm essa liberdade com esse elenco que é muito rodado lá, tá lá, entre aspas. Foi aquilo que teve no Flamengo em determinado momento. Os caras que mandam. Chega um cara dá uma pequena ordem que eles não gostem e vira uma turbulência. Entendeu? Então, eu acho que tem que ver alguém rodado. O Cuca é rodado, mas veio trazendo tudo isso que a gente vai falar daqui a pouco. Quem que está aí na praça? O Guto Ferreira, vem nomes que tem que ser um cara que não está contratado. Pelo amor Guto Ferreira não é o Guardiola? de Deus, né? Guto Ferreira pro Corinthians. Eu tô dizendo que não tem uma farta. É o Guardiola, tem o Roger Machado. E, cara, qualquer cara tem que ser um cara que não tá contratado. Pô, não tem que ser um cara que não tá contratado. Pode ser um cara contratado, pô. Paga multa, traz o cara, porra. Artura, o Corinthians tá com pipinaço. É que nem quando o Flamengo demitiu o Domenech. Pra onde que o Flamengo foi? Foi no Fortaleza, trouxe o Rogério. Tava lá no Fortaleza contratado, pagou a multa e trouxe o cara e acabou. E é isso, pô. O Corinthians é um gigante aí, gente. Gigantesco, clube grotesco, gigante, que nem o Flamengo. Porra, tem pra tirar. De repente não vai tirar o técnico do Atlético, não vai tirar o do São Paulo, acabou de chegar, não vai tirar o do Vasco, do Palmeiras, não vai. Mas, porra, dos clubes que estão intermediários ali, porra, tá de brincadeira, pô. Tá com pipinaço para quem? O que ele vai fazer agora? Ele tem um treinador 7 dias e que veio com um terremoto junto, quer dizer, uma coisa maluca que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas tem que falar que não houve uma avaliação de risco. Ou ignoraram isso, que eu quero falar sobre isso daqui a pouco, mas avaliação de risco, não houve uma avaliação de risco que poderia ter passado largo, mas são tempos diferentes, mudou, o mundo mudou. Aquelas pessoas que abraçaram o quarteto em Porto Alegre, voltando da Suíça, como verdadeiros heróis depois de 30 dias de cadeia na Suíça, é só abrir lá, não estão inventando nada, eles foram recebidos como heróis. Né? Essas pessoas, algumas já morreram, outras estão vivas, que é um caso de 36 anos passados, não fariam isso hoje, porque as pessoas vão mudando. Pô, receber como herói foi osso, hein? Porra, que loucura, meu Deus do céu. É que nem quando teve aquele menino lá, o Kevin Espada, morreu, a torcida do Corinthians, hein? Que lançaram lá sinalizador em direção à torcida do time lá. Eu esqueci agora o time. O garoto morreu e aí os caras ficaram presos na Bolívia há um tempão. Aí quando voltou foram os heróis de Oruro. Porra, como assim herói, cara? Alguém naquele bando ali tacou o sinalizador que matou um cara. Pelo amor de Deus, tá todo mundo preso por causa disso. Pô, que loucura louca, meu Deus do céu. Não pode ser. Quando teve preso. Cara, loucura. Aquilo que você entendia como era, entre aspas, natural, recuando 20, 30 anos, hoje você já tem cérebro suficiente para achar que não era natural mudou, nem há 30 anos. As coisas mudaram. Se você não mudou ao longo de 30 anos, você tá morto. Pô, 13 anos, não era natural. Não tem desenrolo. Ah, poxa, mas era teve o Vanderlei Leão, uma matéria, o cara fala, pô, uma travessura dos meninos. Porra, travessura, 13 anos, mano, é criança, não tem como. Ela pode sim ser uma toda. Pode ser, pô, mas ela tinha 13 anos, não parecia, tinha corpo de 20 e tal, toda desenvolvida. Que não sei o que. Mano, 13, não tem desenrolo. Ainda que tu olhe. A menina de 13 anos é realmente uma mulher bonita. Quando crescer mais um pouco, virar adulta, vai ser provavelmente uma adulta bonita. Se bem que, todas as vezes, quando eu era lá um garoto também de 13 anos, né, antes que alguém venha querer me cancelar, quando eu também tinha 13 anos e tinha umas meninas de 13 anos toda desenvolvida, com corpo maravilhoso, não sei o que, eu olhava,
Hoje em dia, todas que eu vi, quase 95%, pô, já não tá mais naquele pique, né? Bem longe disso, já, né? Então é bem difícil isso daí, bem complicado. E, cara, 13 anos, não, é só isso que eu tenho pra falar. 13 anos é uma criança. Né? O sujeito, muita gente que tá aí passando um panaço pra esse bagulho aí, sendo que já é um caso que já teve condenação, já foi condenado. Cara, 30 dias preso. Pagaram um dinheiro violento. Foi condenado. Foi comprovado lá. Fizeram exames e etc. Ficou preso, condenado. A galera que tá passando um panaço, muitos aí tem irmã, tem filha. Porra, se coloca no lugar, meu amigo. Sua mãe, de repente. Aí, minha mãe já é velha. Pior ainda, porque quando ficar velha é tipo como voltasse a ser criança, cara. Imagina, é tipo quase vulnerável também. Porra, e era 4 caboclos, não era um só, não. Tá de brincadeira. Mas ele só ficou, eu só olhei, eu tava no quarto. Nem olhei, mas eu tava no quarto. Tu tá sabendo que tem uma menina de 13 anos com uns caras de 20 e tal, 19 anos, 20 e tal? Tu só de tu estar ali e não tá se metendo pra impedir, tá errado já. Mas bom, o assunto do vídeo não era esse. Paulo Bento, o que você acha, torcedor do Corinthians? O que você acha? E, assim, eu falei ao longo do vídeo que o Corinthians tem que buscar o treinador até que esteja contratado. Faz a proposta e vê se o cara aceita. Se aceitar, paga multa e traz. O que vocês pensam a respeito disso? Que o pessoal agora está convencionando que só pode pegar o treinador que não está contratado. Não existe isso, pô. Pô, tá de brincadeira. Imagina que o Corinthians acha interessante trazer o Luiz Castro do Botafogo. O Botafogo tá intermediário, pô. Voltando da Série B, virou SAF recentemente, se reestruturando. Porra, o Duílio poderia perguntar se for interessante, lógico, né? For uma opção viável. Ô, Luiz Castro, quer vir pro Corinthians? Se ele falar que não, legal, segue. Vamos lá, próximo. E o cara pode estar contratado, é só pagar a multa. Bom, foi isso aí. Então, deixe seu comentário sobre o que você pensa a respeito dessa questão aí do novo treinador do Corinthians, se o Paulo Bento é uma boa opção. Então, se não quiser comentar sobre o vídeo, me diz só de que cidade, que estado você é. Se inscreva no canal, acione o sininho, deixe um like no vídeo. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.